Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês de novo. E hoje eu vou aparecer aqui rapidinho, porque eu vou dar uma resposta por vídeo. Eu achei mais fácil gravar do que escrever. Uma menina que me segue, uma pessoa que me segue chamada Viviane Abreu. Então eu quero agradecer antecipadamente a sua contribuição. E eu estava aqui sentada das minhas coisas, pensando em como te responder quando eu pensei, acho que eu vou gravar esse vídeo para Viviane. Mais fácil tentar explicar, né, o que acontece. Bom, sobre a expectativa de assistir mais vídeo, eu tô correndo, fazendo muita coisa, gravando muita coisa para disponibilizar para vocês. E calma que vai ter muita coisa ainda disponível, né? Então, eu estou fazendo um apanhado geral, estou tentando trazer algumas coisas de relacionamentos, mas vai sair ainda bastante coisa. Então, eu espero que você fique aqui antenada para ver o que vai ter ainda. Mas você me perguntou uma coisa a respeito das asas. Você diz assim, ó, todas as personalidades mostram um pouco da natureza humana, e a impressão que tenho é que temos uma ou outra coisa de cada um dos tipos. Bom, isso é verdade. As emoções elas são comuns aos seres humanos. Raiva, medo, inveja, avareza, ansiedade, perfeição, né? Mania de organização, ímpeto, impulso, tristezas, alegrias, rompantes, é, recolhimento, desconexão, todas essas emoções fazem parte, né? Vitimização, frustração, tudo isso faz parte da natureza humana. E independente de quem nós somos no Enneagrama, a gente vai ter contato com essas emoções porque a gente está vivo. O que talvez vai diferenciar bastante é como a gente primeiro interpreta essas emoções e como que a gente demonstra essas emoções para o mundo. Então você vai ter pessoas que vão ignorar determinadas emoções porque elas simplesmente não conseguem lidar com dor, com problema. Então o que elas fazem? Elas fingem que o problema não existe. É uma forma de você lidar com os problemas. Você vai ter pessoa que vai pegar aquele problema, abraçar e tipo, não quero largar, porque tem gente que gosta daquela situação de pensar, de refletir, de sentir o problema, de chorar, eventualmente de ser vítima, né? Ou de despertar no outro um olhar, né? De compaixão, olha, coitada de mim, olha o tanto que eu faço. Então, a forma como a gente vai acolher as emoções e exteriorizá-las para o mundo é que vai diferir de tipo para tipo, né? Aí você complementa a sua pergunta. Você acha que haverá momento e época em que a nossa asa nos puxará mais forte do que o nosso tipo, né? O nosso próprio tipo em si? Então, o que que eu queria dizer para você? Eu acredito que a asa é aquele tempero. Ela nos impulsiona para um lado, dependendo da situação que a gente está vivendo, dependendo da situação, a gente pende para outro lado da nossa asa, né? Para outra asa. Mas ela não tem força suficiente para subjugar a nossa personalidade, o nosso tipo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo como 6. Já que você é 6, eu vou te dar um exemplo sendo 6. Para eu ficar aqui gravando esses vídeos, que para mim não é uma situação assim confortável, né? Eu nunca tinha feito isso até então. Eu pendo muito para minha asa 5. Por quê? Porque se você olhar a minha mesa, eu devo ter aqui uns 6 livros de cá, mais uns 6 pilhas de livro de lá. Eu tenho 2 cadernos, a minha mesa tá cheia de papel, porque todo o meu processo de informação, de achar que eu preciso de ter mais informação para passar para vocês. Então, quando eu estou aqui nesse momento da gravação, eu estou totalmente na minha asa, debruçada, pendurada na minha asa 5. Quando eu saio daqui, gente, quando eu acabo a gravação, quando eu acabo o projeto que eu estou trabalhando nele, né? Que enfim é um curso que eu estou trabalhando nele para ver se a gente consegue liberar até o final do ano.
Quando eu acabo de fazer o meu estudo, eu tô assim, exausta. Aí eu vou para minha asa 7. Aí eu quero assistir um filme, aí eu quero ver uma coisa que me distraia, daí eu quero comer. Eu tenho muito prazer em comer, então aí eu quero comer. Aí eu penso no lanche que eu quero fazer, no pãozinho com a manteiga, que é aquilo que vai me dar alegria, prazer, satisfação. Aí eu quero me encher de mimo, porque eu já tive um dia muito exausto na minha asa 5. Então, isso acontece com frequência. Eu vou para 5, vou para 7, vou para 5, vou para 7. Mas elas não são capazes de me deter nesse lugar por muito tempo, sabe? E eu acredito que algumas pessoas, por exemplo, o saudável, sabe, Viviane, e todos que nos escutam, né? O saudável é que a gente aprenda a transitar. A hora que eu tô muito focada, a hora que eu tô muito cansada na minha asa 5, eu preciso de fazer alguma coisa para mim, né? Para o meu prazer, para o meu descanso, para minha distração, porque eu fico ali naquele processo mental, então eu preciso de parar de pensar. E aí eu vou para o 7 para relaxar, para encontrar coisas divertidas para fazer. Então é isso. O ideal é que todos os tipos consigam navegar nas duas asas para encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas algumas pessoas, por exemplo, elas se sentem extremamente confortáveis estando mais numa asa e não vejo um grande problema, né? A gente só precisa de dosar, porque do mesmo jeito que eu me valho da asa 5 do ponto de vista positivo e vou para a asa 7 no meu ponto de vista para absorver da asa 7 coisas boas para mim, eu também posso reclinar nessas asas absorvendo coisas ruins, entendeu? Então, se eu ficar muito na minha asa 5, o que vai acontecer? Vai somar. Imagina o meu medo, que muitas vezes me paralisa, a minha ansiedade, com a necessidade de adquirir mais informação, de achar que eu não tenho o suficiente para poder explicar para você, por exemplo. Aí aquilo, ao invés de me ajudar a processar, sistematizar na minha mente e entregar o produto para você, ou a resposta para você, Viviane, o que acontece? Eu travo. E aí eu preciso de mais informação, aí eu passo a não dormir, aí eu passo a minha ansiedade toma conta, porque eu estou muito na minha asa 5. Então, a gente precisa de saber a hora de largar essa asa. Falar assim, gente, no meu caso, que sou 6, olha, o que eu sei é suficiente, né? E é ok. E eu consigo passar para ela isso, né? E ok, tá tudo bem. Então, eu acho que é por aí a sua pergunta. Mas você me perguntou uma outra coisa, né? O que você acha dos 4 temperamentos? Eles têm correlação, né, com o Enneagrama? Eu com certeza tem, né? Eu acho que com certeza tem, porque quando você fala dos 4 temperamentos, vamos explicar para o pessoal, né? Você está falando do colérico, do fleumático, do melancólico e do sanguíneo, que são temperamento. O temperamento faz parte da personalidade. Então, eu acho que por exemplo, o tipo 8. O tipo 1, a gente poderia dizer que eles são coléricos, por exemplo. É possível que eles sejam. É muito possível que eles sejam coléricos, né? Porque tem aquela questão da explosão, da impulsividade, da agressividade. Mesmo que o 1 não se expresse tão veemente assim quanto o 8, mas existe isso tudo muito borbulhando dentro, né? Tem a ver com a intolerância, tem a ver com o egocentrismo, tem a ver com a impaciência. Então, são personalidades, são tipos do Enneagrama que claramente são coléricos, né? Quando você pensa nos fleumáticos, que são pessoas mais dóceis, mais pacíficas, né? Tem mais paciência para lidar com as coisas, são um pouco mais disciplinados. Você pode pensar em alguns tipos, por exemplo. Quem me vem à mente de cara? O 9, né? O 2 também, eu acho que o 2 poderia ser um fleumático, né? Eu, 6, sim, eu me vejo no fleumático também, né? Tendo esse tipo de característica.
eu me vejo dócil, né? Eu me vejo paciente com muita coisa, até porque eu preciso de um pouco de paciência para poder manter a minha estabilidade, né? A constância da minha vida. Então, ok, eu me vejo nesse fleumático, 6, por exemplo. Um 6 subtipo sexual, por exemplo, eu acho que ele se vê muito mais colérico do que eu que sou 6 social. Porque o 6 sexual, ele é muito mais no embate, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais impetuoso. Então, ele poderia ser um 6 colérico. Eu me vejo como um 6 fleumático, por exemplo, né? Um melancólico, a primeira coisa que eu penso, até pelo nome, né, melancólico, eu penso no 4. Penso no 5, não do ponto de vista, como é que eu diria, emocional, não, mas em termos de ambiente, né? O 5, ele é muito introspectivo, ele é muito voltado para si, né? Para suas necessidades básicas, para sua energia, ele é muito ciente do corpo, das suas limitações, até uma ciência distorcida, digamos assim. Mas eu acho que poderia ser um colérico, um 5, um 4 sem sombra de dúvidas, eu acho que é um colérico, né? Desculpa, um melancólico. Agora, um sanguíneo, por exemplo, que é aquele disposto para tudo, super alegre, super extrovertido, que contagia o ambiente, tudo, quem me vem à mente? Um 7, por exemplo, né? Um 3 poderia ser, um 2 poderia ser sanguíneo? Poderia ser sanguíneo também, né? Então, eu não acho que alguns temperamentos, sim, eles são muito particulares de um tipo, né? Mas eu não acho que seja exclusivo daquele tipo. Então, no meu ponto de vista, o enneagrama ele é mais amplo, ele contempla os temperamentos, mas ele não reduz. Então, eu vejo o 6 podendo ser tranquilamente, né, um fleumático e também podendo ser um colérico, né? E por que não também um melancólico, né? Se esse 6 não está muito saudável. Então você percebe que não é taxativo. Então é isso que eu queria deixar claro para você, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha esclarecido a sua pergunta e obrigada pela sua participação e que vocês que estão ouvindo essa mensagem, que vocês se identifiquem também com essa resposta, com essas dúvidas que a Viviane trouxe. E um bom dia para todos e até breve, tá bom? Até o próximo vídeo.